Se você tem 40 anos ou menos e acredita que vai se aposentar, infelizmente tenho que te falar a verdade. Você está errado. Isso não vai acontecer de forma tão simples assim como você pensa. Muito prazer, meu nome é Luiz do canal Luiz Ferrarese e eu falo coisas relacionadas a finanças, política e mercado de trabalho. E eu tô aqui para falar sobre o seu futuro, a sua aposentadoria. Hoje em dia as pessoas, em sua grande maioria, dependem de um serviço público chamado INSS, que seria a Previdência Social. Então, muito provavelmente sua mãe, seus avós, seus tios, eles foram aposentados através do INSS. E como que se faz a contribuição para o INSS para a pessoa poder se aposentar? Bom, basta você ser CLT e trabalhar, que aí você já está contribuindo. Porque se não está sendo sua escolha, eles te chamam de contribuinte, sendo que na verdade o nome é outro. Mas isso não vem ao caso nesse momento. Hoje, o desconto que eles fazem de forma automática no seu salário é entre 7,5% e 14%. E os descontos eles não são menores do que R$ 121,59 e também não podem ultrapassar R$ 988,96. A ideia dessa contribuição é permitir que pessoas possam se aposentar e assim na chamada melhor idade poder curtir um pouco mais a vida, não só trabalhar, né? Afinal de contas, vão poder viajar, vão poder fazer coisas que tenham vontade, vão se divertir. A ideia seria essa, também não ficarem desamparados quando a velhice chega. Hoje, o pagamento mínimo pelo INSS não pode ser inferior a um salário mínimo, que no ano de 2026 é R$ 1.621, e o teto não pode ser ultrapassado, que hoje está no valor de R$ 8.475,55. Mas esse teto é apenas para réis mortais como nós, né? Já para representantes do governo como políticos e juízes, a conversa é um pouco diferente. Vamos ver essa notícia aqui. No Correio Brasiliense, agora de agosto de 2026, eles fizeram uma reportagem dizendo quanto ganha um juiz aposentado no Brasil. Vamos ver os valores? Aqui mais para baixo, eles falam que a aposentadoria de um juiz, consequentemente, é uma aposentadoria integral, que eles ganham 100% do que foi do teto, né? E eles ganham 100% baseado no que foi contribuído por eles. Antes do reajuste adicional de 8% que foi aprovado em julho deste ano, de 2026, os juízes tinham um teto de R$ 46.376,19. Só que, pasmem, o teto ele é baseado para todo o funcionalismo público, ou seja, políticos também têm isso aqui como teto nas suas aposentadorias. Você não sabia que político também se aposenta? Sim, ele se aposenta. Ele se aposenta muito antes do que você. E agora eles fizeram a aprovação do reajuste. R$ 50.075. O teto. É isso mesmo que você está ouvindo. Enquanto o teto para você é de apenas R$ 8.000, o teto para eles é de mais 50 mil. Mas para você ter direito à aposentadoria, você precisa seguir algumas regras. Não é assim, tô com 20 anos, quero me aposentar. Boa sorte, pelo INSS você não vai conseguir. Mas as regras que vai seguir para você vai depender a partir de quando você começou a contribuir. Se você passou a contribuir somente depois do dia 13 do ano de 2019, que foi quando teve a última reforma da Previdência Social, a regra é muito simples. Basta você ser homem, ter mais de 65 anos e mais de 20 anos de contribuição, ou você ser uma mulher e ter mais de 15 anos de contribuição. Agora, se você está na mesma situação que eu, que começou a contribuir antes dessa data, a gente precisa pagar o famoso pedágio, que é ficar somando pontinhos e tudo mais. Hoje, em 2026, a mulher tem que somar 93 pontos para poder se aposentar e o homem 103. Mas eu quero te mostrar uma coisinha. Essa aqui é a tabela relacionada à regra dos pontos. O que acontece com a nova regra que eles estabeleceram para pagar o pedágio? Existe a questão que até 2033 a mulher precisa ter somado,
vai ter que somar 100 pontos. E no caso do homem, que já daqui 2 anos chega ao seu final, que seria de 105 pontos, para poder ter direito a se aposentar, que seria a soma da idade e o tempo de contribuição, tá? E a idade mínima para poder se aposentar também segue uma regrinha, que a cada ano aumenta 6 meses. E para o homem, ano que vem, passa a valer a partir de... A idade mínima tem que ser de 65 anos. Em 2031 chega a faixa final para a mulher, que vai ter que ser de 62 anos. Até o momento, essa é a regra. Mas como é que eu sei quanto que eu vou receber? É muito simples. Agora, eles vão pegar toda a contribuição que você fez no decorrer da sua vida de trabalho e eles vão somar tudo e tirar uma média. Antigamente, eles pegavam 80% dos maiores salários para poder tirar essa média. Hoje em dia, seria tudo a sua vida de contribuição. No início dos seus anos de trabalho, você naturalmente vai ganhar menos e com o passar dos anos você vai ganhar mais. Só que como no início você ganha menos e muitas vezes vai ser muito a menos do que você vai começar a ganhar, vai estar ganhando no final do seu período de trabalho que eu falo os anos que você está trabalhando, até poder se aposentar, vai ser muito, muito diferente. Então a média não vai ser puxada para cima, pelo contrário, ele tende a ser menor do que você imagina. Então, se você acha que você ganhando 8 mil reais hoje, você vai ter uma aposentadoria de 8 mil, sinto lhe dizer que isso não é verdade, não vai acontecer. Você vai ter que estar ganhando um valor exorbitante, muito acima, para poder ter direito ao teto do INSS. Mas lembre-se o seguinte, vamos supor que somando tudo, tirando a média, daqui no teu caso seria 10 mil reais. Você não vai receber 10 mil reais de aposentadoria. Muito pelo contrário, você vai receber somente até o teto. Isso mesmo. Não interessa o quanto você somou. Eles vão te pagar somente até o teto. E o que acontece? Como é que eu vou saber quanto que eu vou receber? Lembra que eu falei que tem o tempo mínimo para você trabalhar? No caso da mulher, tem o tempo de contribuição, que tem que ser no mínimo 15 anos. No caso do homem, tem que ser no mínimo 20 anos. Só que vamos supor, você é homem, ano que vem você atingiu 65 anos 65 anos de idade, com 20 anos de contribuição. Você vai receber 100% dessa média que foi calculada? Não. Você vai receber apenas 60%. É isso mesmo que você ouviu, apenas 60%. Para você ter direito a receber 100%, você vai ter que trabalhar além desses 20 anos. De acordo aqui com a tabela, você vai ter que trabalhar no mínimo mais 20 anos. Ou seja, não basta você atingir apenas o mínimo da contribuição. Você tem que trabalhar 20 anos a mais para você ter direito a 100%. No caso da mulher, ela vai ter que trabalhar 35 anos para ela conseguir ter direito aos 100% da aposentadoria. Isso como resultado da média, tá? Ou seja, vai ser muito mais difícil para você se aposentar. E tem um outro fator que você precisa ter em mente, que muito provavelmente você não vai conseguir se aposentar, porque dificilmente essa vai ser a última reforma da Previdência que vai existir. Vou te mostrar alguns gráficos que vai te preocupar muito. Mas antes você precisa entender o que é o INSS. Você acha que você está contribuindo para você, para a sua aposentadoria? Você está enganado. O dinheiro que você está dando hoje para o INSS é para pagar os aposentados de hoje. Como funciona a questão de pagar o INSS? Como você vai estar contribuindo para as pessoas que estão aposentadas hoje, vamos pegar o seu João e a dona Maria. O que acontece? Ambos recebem o salário mínimo do INSS. Só que você paga o teto, que é R$ 988 reais. Não é o suficiente para pagar o salário, a aposentadoria do seu João. É necessário uma outra pessoa para fazer isso, para complementar.
E aí vai pegar essa parte que sobrou dessa pessoa, vai mandar para Dona Maria, só que também não é o suficiente para pagar. Vai precisar de uma outra pessoa para fazer isso. Ou seja, sempre vai precisar de mais e mais pessoas. E aí depois essas pessoas vão se aposentar. Depois essas pessoas se aposentam, mas também não é o suficiente, vai precisar de mais. 2 aqui, mais um aqui, complementou aqui, precisa pagar uma parte aqui, e assim vai. E aí cada vez mais vai precisando de pessoas na base da pirâmide para ir pagando mais e mais e mais a aposentadoria do pessoal. E aqui eu não estou falando de pagar teto. Eu estou falando de pagar salário mínimo. O salário mínimo já provoca isso. E aí a gente tem a famosa pirâmide. O INSS, de forma muito clara, ela é uma pirâmide financeira legalizada pelo governo. Essa é a verdade sobre o INSS. Enquanto tem as pirâmides financeiras que o pessoal vai em cima, entre casos de polícia, pessoas são presas, tal e tudo mais, no Brasil isso é legalizado para aposentadoria do INSS. Isso mesmo. E aí o que acontece na pirâmide financeira? Os últimos que entram são os que, ó, tomam na tarraqueta, porque é os que não vão ter nada. Por isso que eu afirmo, se você tem 40 anos ou menos, sinto lhe dizer, você não vai se aposentar. Se você depender do INSS, esquece, você não vai se aposentar. Já em 2019, o InfoMoney, ele publicou uma reportagem dizendo que a Previdência é uma pirâmide insustentável. Eu quero mostrar uma coisa para vocês. Eles previam que a Previdência iria superar mais de 1 trilhão de reais sendo pago em 2027. Porém, o Poder 360 publicou agora, dia 21 de maio de 2026, que no ano de 2025 a Previdência já passou 1 trilhão de reais. Ou seja, 2 anos de antecedência. E eu quero mostrar para vocês aqui nesse site, todos os sites, todas as publicações que eu mostrei aqui no vídeo, eu vou colocar os links nos comentários para que vocês mesmos possam acessar e ver por si só. Esse aqui é um exemplo de como está a questão da população. Em 1950, éramos mais de 53 milhões de habitantes, entre homens e mulheres. E aqui, o lado esquerdo da pirâmide são os homens, o lado direito são as mulheres. Se você pegar aqui dessa faixa, que é em torno dos 18 anos de idade, e seria a idade que o pessoal começaria a trabalhar, só que nós estamos levando em consideração as leis de hoje, mas a gente sabe que naquela época as pessoas começavam a trabalhar muito antes disso. Mas vamos imaginar que começasse a trabalhar com 18 anos de idade, tá? Você pode ver que aqui 18 e naquela época as pessoas com 45 anos se aposentavam, tinha muito mais pessoas em idade que estava trabalhando do que pessoas que iriam precisar da aposentadoria, ou seja, era algo que naquela época era sustentável. Mas vamos passar alguns anos. Vamos chegar em 1990. Chegando em 1980, somos mais 121 milhões de habitantes. Vamos pôr que o pessoal com 45 anos poderia também já se aposentar. Eu lembro que a minha avó se aposentou muito próximo disso, tá? Mas aqui você pode ver que ainda a base da pirâmide ela é bem larga, ou seja, ainda era possível pagar. Porém, você vê o quanto de pessoas que já estavam, que cresceu, a quantidade de pessoas precisando da aposentadoria, mas vamos chegar os anos 90. Aqui nos anos 90, você vê que a galera de 45 anos ou mais está bem maior, ainda tem uma população
capaz de trabalhar, porém aqui na base vê que reduziu já a quantidade de pessoas que nasceram, ou seja, serão pessoas a menos que vão trabalhar no futuro, tá? E aí chegamos em 2010. Olha como a 2019 foi quando eles fizeram a reforma da Previdência. Já somos mais de 207 milhões. Olha como está diminuindo a base. Nasceram menos pessoas ainda. Ainda tem uma quantidade considerável trabalhando, porém já não dá mais para se aposentar com 45, 50 anos. Pelo menos não pelo INSS. Então o que eles tiveram que fazer? Pô, vamos pôr esse povo para trabalhar. E aqui colocaram o limite, 62, 65 anos. Porque aí tem muita gente ainda trabalhando antes de se aposentar. E aqui ainda dá para sustentar esse povo, porém não com salários exorbitantes. Tanto é que eles até mudaram a regra de quando você vai receber. Você não se aposenta e recebe 100%. Negativo, você começa recebendo 60%. Você quer receber 100%? Trabalhe o dobro. Simples assim é a conversa deles. Agora vamos chegar em 2026. Aqui estamos em 2026. Olha como já aumentou bem a quantidade de pessoas precisando se aposentar e como está reduzido a quantidade de pessoas que nasceram. Se torna algo sustentável. E aí, vamos prever o futuro? 2040. Aqui, nós teremos muito mais pessoas precisando de aposentadoria e menos pessoas que no futuro vão trabalhar para contribuir. Contribuir, tá? E ainda existe uma massa capaz de trabalhar para tentar sustentar. E olha que a quantidade de homens diminui e a quantidade de mulheres está maior. E a mulher se aposenta antes que o homem. A mulher vai se aposentar com 62. E vê que aqui estamos com 219 milhões. Isso já se torna previsão, tá? E aí vamos para 2060. Vê como aqui 65 anos já está se tornando algo completamente sustentável. Tem até previsão de ter pessoas com 100 anos ou mais. Ou seja, são pessoas que, em sua grande maioria, vai viver 20 anos a mais depois que se aposentar. E não tem gente para pagar essa aposentadoria. Vamos ainda mais para o futuro. Vamos para 2090. Aqui você vê a população reduzindo. Isso não é uma exclusividade do Brasil, essa previsão. Tá? Não é exclusividade do Brasil, muito pelo contrário. Isso aí é algo previsto para ocorrer no mundo inteiro. Em todos os países, em maior ou menor grau, a questão de diminuir a população, naturalmente. E olha aqui, quantidade de pessoas com 65 anos ou mais. Meu, aqui nessa época esquece. É impossível você se aposentar com 65 anos. E aqui, na, na, aqui na previsão que eles fizeram em 2100, seremos apenas 163 milhões de brasileiros. E olha como é reduzido a quantidade de pessoas e como está praticamente igual entre pessoas que trabalham e pessoas que se aposentam. Agora você entendeu por que você não vai se aposentar se você depender do INSS? Você precisa trabalhar de uma forma a você montar a sua própria aposentadoria. E eu criei o meu canal justamente para poder te ajudar a como se preparar para que você possa ter o direito de se aposentar. Eu não acredito na aposentadoria como algo no sentido em que, não vou mais trabalhar, não vou fazer mais nada e é isso. Pelo contrário, eu vejo a questão de aposentadoria como sendo você ter a oportunidade de você escolher o que você vai fazer. Você pode continuar trabalhando tranquilamente, normal, mas você vai escolher com o que você quer trabalhar, no que, quanto tempo e que empresa. Você vai ser livre para fazer essas escolhas. Agora, se você ficar dependendo do INSS, esquece. Você não vai conseguir se aposentar. Você vai morrer trabalhando.
Então, continue acompanhando os vídeos nesse canal, porque os próximos vídeos eu vou começar a trazer a solução para isso. A solução que você, de estratégia que você pode fazer para você criar a sua aposentadoria e você se preparar para o futuro, tá? Meu nome é Luiz. Eu quero que o Luiz de amanhã agradeça ao Luiz de hoje, que tomou consciência e está trabalhando para poder aposentar o Luiz do futuro. E aí sim o Luiz do futuro poder ficar livre para escolher o que bem entender. Então, se você gostou do vídeo, se inscreva, dê o like, comente o que você acha disso que está acontecendo. Você acredita que você vai se aposentar pelo INSS? Ou você já sabe que não, esquece, eu vou ter que dar um jeito, eu vou trabalhar o resto da minha vida, eu não tenho como. E compartilhe com aquele teu amigo que vive iludido, sabe aquele iludido que acha que o governo é que vai salvar a pele dele? Aquele teu amigo que gasta tudo como se não houvesse amanhã, ele principalmente esse seu amigo precisa ver esse vídeo para ele se ligar no que está acontecendo. Então, obrigado por assistir e até a próxima. Tchau.